Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versos 31 a 38, para a nossa palavra desta noite. Eu quero continuar falando sobre imperativos, e nesta noite o imperativo do discipulado na vida cristã. Por isso você cantou, seguirei ao meu bom mestre. Por isso você leu que Jesus chamou os seus discípulos e eles deixaram tudo, deixaram os barcos, deixaram o pai, deixaram a família e seguiram a Cristo, porque o discipulado é um imperativo na vida cristã. Marcos capítulo 8, versos 31 a 38. Amém? Muito bem. Diz o texto bíblico: então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas. Repita comigo: sofresse. Fosse rejeitado pelos anciãos. Repita comigo: rejeitado. Pelos principais sacerdotes e pelos escribas. Fosse morto. Repita comigo: fosse morto. E que depois de 3 dias ressuscitasse. Fale comigo: ressuscitasse. Agora de novo: sofresse, rejeitado, fosse morto, ressuscitado. Sofresse, rejeitado, fosse morto, ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca de sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Amém. Você pode orar comigo? Então diga assim: Deus, obrigado por tua palavra, que é viva e eficaz, que o meu coração seja terra boa, e que o Senhor possa nesta noite transformar-me pelo poder da tua palavra, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, podeis assentar. O imperativo do discipulado na vida cristã. Você está aqui comigo? Então esteja bem atento. Se você estiver bem atento aqui comigo, prestando bastante atenção, mas não que nem a coruja, né, que fica olhando, mas prestando atenção mesmo, assimilando. Se ficar comigo, bem aqui comigo, nós vamos ser bem rapidinho, e é mais fácil a gente terminar aqui de forma bem objetiva, tá bom? Porque eu vou percebendo que vocês estão entendendo. Se eu percebo que vocês não entendem, eu vou repetindo muitas vezes até vocês entenderem. Aí demora um pouquinho mais, tá bom? Então preste bastante atenção no recado de Deus. Estamos revendo alguns princípios essenciais na vida cristã. Por serem essenciais, eles são imperativos para a vida cristã, são ordenanças, são mandamentos que eu preciso praticar e viver. Nós já vimos o imperativo da santificação e as razões para que a santificação seja um imperativo. Nós vimos que a nossa santificação é a vontade de Deus. Por que a vontade dele? Porque ele quer se relacionar conosco, e para se relacionar conosco nós precisamos ser santos. Se não for santo, não tem relação com Deus. O nosso corpo é a habitação de Deus, e se ele é a habitação de Deus, eu preciso cuidar daquilo que é a habitação de Deus, e somos chamados para a santificação, ou seja, é um chamado que não tem como recusar. Se eu quero andar com Deus, eu preciso viver uma vida de santificação. Nós vimos semana passada sobre o imperativo do perdão, e as razões para que o perdão seja um imperativo na vida cristã. Para termos um relacionamento com Deus também, veja só, o relacionamento com Deus é sempre algo que está em destaque naquilo que Ele deseja conosco, porque tudo começa com um relacionamento com Ele. Então nós precisamos do perdão para termos relacionamento com Deus. Sem perdão não há relacionamento com Deus, fica prejudicado o nosso relacionamento com Deus, porque precisamos refletir o caráter de Deus
Ele quer que façamos como ele fez. Não devias tu fazer igual ao que eu fiz com o teu conservo e perdoá-lo também? Ou seja, como eu fiz, faça também. E por causa da saúde plena, nós precisamos de saúde mental, emocional, física, e perdoando, nós nos tornamos seres humanos mais saudáveis, pode ter certeza disso. E por causa do nosso testemunho de vida, a igreja precisa ser a comunidade daqueles que perdoam, a comunidade dos perdoados que perdoam, a comunidade terapêutica, comunidade de cura, de restauração, e sem perdão não há cura e não há restauração. Por isso é tão importante. E hoje então nós vamos ver um pouquinho que a vida cristã também exige que nos tornemos discípulos de Jesus e que tenhamos o compromisso de reproduzir discípulos. Nós somos chamados a ser discípulos, isso é imperativo. Não dá para seguir a Cristo sem ser discípulo dele. É impossível seguir a Cristo sem tornar-se um discípulo dele. Precisa tornar-se discípulo dele. E ao mesmo tempo há um imperativo para que a gente faça discípulos. Ide, portanto, façam discípulos. O ide é um gerúndio, que é, eu sempre gosto de repetir, que é enquanto você vai pelo caminho, você vai fazendo. O imperativo é o fazer discípulos. Então somos discípulos que têm a incumbência de reproduzir discípulos para Jesus. No texto que nós lemos, está com a tua Bíblia aberta em Marcos 8, no texto que nós lemos, Jesus faz um convite a todas as pessoas. Note que o discipulado não é para um grupo restrito de pessoas. O versículo 34 diz: então, a quem ele convocou? Toda a multidão, e juntamente os seus discípulos. O desafio de tomar a cruz e segui-lo foi feito só aos seus chegados? Não, foi feito a todos, a toda a multidão. O desafio para ser discípulo de Jesus é para todos. Todas as pessoas são desafiadas a isso. Agora, nem todo cristão é um discípulo, mas todo discípulo é um cristão. Prestou atenção? Nem todo cristão é um discípulo, mas todo discípulo é um cristão. Por quê? Porque ser cristão significa ser um pequeno Cristo ou um imitador de Cristo. É isso exatamente que o discípulo é. O discípulo é um imitador de Cristo, alguém que segue as pisadas de Cristo, alguém que imita Cristo, alguém que faz como Cristo. Por que é preciso ser discípulo? Por que é preciso ser discípulo? Pergunta para o seu irmão: por que é preciso ser discípulo? Olha aqui para mim que eu vou te responder. Por que é preciso ser discípulo? Porque só o discípulo carrega a cruz. E não existe discipulado sem cruz. Só o discípulo carrega a cruz. E não há discipulado sem cruz. Não existe discipulado sem cruz. John Stott, teólogo inglês, um homem de Deus que foi muito usado, faleceu já há alguns anos. Ele fez uma analogia muito bonita, com 3 personagens ligados à crucificação de Jesus, portanto ligados à cruz de Cristo. Esses 3 personagens são, na verdade, Judas, Barrabás e Simão de Cirene. Judas, diz Stott, causou a cruz porque a sua traição está diretamente ligada a ela. Foi a sua traição que empurrou Jesus à cruz. Barrabás escapou da cruz, ganhando a liberdade às custas de Jesus. E Simão, o sirineu, Simão de Cirene, que foi pego meio ali no laço, enquanto Jesus estava carregando a cruz, e carregou a cruz de Jesus, fazendo isso por Jesus. E ele vai dizer para nós, o Stott, que assim como Judas, nós causamos a cruz, por meio da nossa cobiça e da nossa hipocrisia. Como Barrabás, nós escapamos da cruz, por meio daquele que morreu em nosso lugar. E como Simão o sirineu, nós somos chamados a tomar a cruz todos os dias e seguir a Cristo. Então, na verdade, Judas nos representa, porque Jesus foi para a cruz por causa do nosso pecado. Barrabás, porque Jesus foi o nosso substituto. E Simão, porque ele representa o discípulo que vai carregar a cruz após Jesus também. No texto
Jesus começa falando da cruz que ele vai enfrentar. Você percebeu isso? No versículo de número 31 que nós lemos, ele está falando da cruz. Versículo 32, ele está falando da cruz. Que cruz ele está falando? Da sua cruz. Ele começa falando da sua cruz. E logo que ele começa a falar da cruz, ele muda e começa a falar da cruz do discípulo, da nossa cruz. Então ele deixa de se referir à sua cruz para se referir à nossa cruz, a cruz que o discípulo deve carregar. Ele sabia que seria crucificado, e ele agora diz que se alguém quiser segui-lo, deve também tomar a sua cruz. Eu vou morrer, eu vou para a cruz, e se alguém quiser me seguir, terá que também tomar a sua cruz. O que Jesus quis dizer? Ele quis dizer que é preciso colocar-se no lugar do condenado e a caminho da execução. A crucificação foi a imagem escolhida por Jesus para ilustrar o significado da autonegação. Carregar a cruz, ir para a cruz, significa autonegação. A autonegação não é simplesmente abrir mão de algum luxo, ou que a minha cruz seja algum tipo de dolorosa provação pessoal. Essa minha dor, essa minha doença é minha cruz, esse meu marido é minha cruz, esses meus filhos são minha cruz. Não, isso não é cruz. A cruz é a autonegação, é você negar-se a si mesmo, abrir mão das suas vontades, dos seus desejos carnais e diabólicos, para estar cravando isso na cruz. É isso. Tornar-se cristão envolve uma mudança tão radical que nenhuma imagem pode ilustrá-la à altura senão a cruz, a morte na cruz. O apóstolo Paulo entendeu isso perfeitamente quando ele afirmou aos Gálatas: estou crucificado com... Ele entendeu isso, e ele vai dizer mais. Ele vai dizer que os que pertencem a Cristo, olha bem, os que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne e as suas paixões e os seus desejos. Isso é autonegação, é crucificar o quê? A carne, suas paixões e seus desejos. Isso é cruz. O discípulo precisa se identificar com a cruz. Por isso o evangelista Lucas, que escreve algo semelhante ao que escreveu Marcos, ele faz um pequeno adendo quando ele fala do mesmo texto, quando ele registra o mesmo texto, porque ele vai dizer no seu adendo uma coisa importante: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, e ele vai acrescentar isso: dia a dia tome a sua cruz e siga-me. No evangelho de Marcos não tem esse dia a dia. No evangelho de Lucas nós encontramos o dia a dia. Significa que é carregar a cruz todos os dias. Você não pode encostar a sua cruz um dia e dizer: hoje eu não carrego minha cruz, hoje eu vou dar vazão para a minha carne. Ô carne velha, faz o que você quiser. Não pode. Você tem que carregar a cruz todos os dias, negar sua vontade, suas paixões todos os dias. Se largar a cruz de lado, a carne predomina. Então por isso é carregar diariamente, é a autonegação diária, dia após dia, dia após dia. É isso importante. Mas por que o discipulado é imperativo? Porque só um discípulo radical se dispõe a seguir a Cristo. O discípulo imita Cristo no que ele passou e passa por onde Cristo passou. Ele segue as pisadas do Mestre. Por isso, eu quero alistar rapidamente aqui a vocês esta noite algumas razões para que o discipulado seja um imperativo na vida cristã. Você repetiu 4 coisas, não foi 4 frases e nem 4 palavras, porque teve aqui, algumas que você repetiu 2 palavras para entender o significado do versículo de número 31. Você falou de rejeitado, de sofresse rejeitado, fosse morto e ressuscitado. Na verdade, Jesus, ao afirmar isso, ao dizer o que ele passaria, ele está dizendo que esse é o processo que passa o discípulo também. Então, algumas razões para que o discipulado seja imperativo na vida cristã. A primeira delas é porque só um discípulo se dispõe a sofrer.
Repita comigo: só um discípulo se dispõe a sofrer. Um crente não, um cristão simplesmente não, mas um discípulo sim se dispõe a sofrer. Jesus diz aos seus discípulos que o seu sofrimento era necessário. A cruz é símbolo de sofrimento. Jesus sofreu por amar e não ser correspondido. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. E isso é terrível. Você vir para um povo que é o seu povo, para a sua família, e a família te rejeitar, dizer: não te aceitamos, nós não te reconhecemos como o Messias, o Salvador. Ele sofreu por causa da justiça, porque ele não podia haver injustiças, e ele sofreu por causa da justiça. Ele sofreu ao ver as multidões perdidas como ovelhas que não têm pastor. Ele sofreu ao ver aquelas pessoas desbaratinadas de um lado para o outro, buscando solução onde não havia, e presas a uma religiosidade vazia, sem vida e sem perspectiva de eternidade. Então, Jesus sofreu ao ver isso. Agora, o discípulo se identifica com o seu mestre. Ele experimenta esse mesmo tipo de sofrimento. O discípulo sofre por amar e não ser amado. O discípulo sofre por causa da justiça. Ele não se cala diante da injustiça. O discípulo sofre por causa dos perdidos. Só um discípulo olha para a igreja perseguida e diz: meu Deus, que dor no meu coração. Eu li ali, não sei se você leu, uma das imagens que o irmão Amarildo mostrou da missão Portas Abertas, é lá da Eritreia. Lá da Eritreia, né, os não cristãos, muçulmanos e até o próprio governo, prende cristãos dentro de containers. Sabe o que é um container, né? E eles ficam presos lá por anos. Já viu um container como prisão, irmão, sem janela e sem porta, só trancam lá dentro? Imagine isso. No calor é um calor insuportável, e no frio é um frio insuportável. Mas só um discípulo se condói com isso. Outra pessoa olha: pois é, fazer o quê? Todo mundo sofre nesse mundo, eu também sou um sofredor aqui, e fica por isso. Está entendendo? Mas um discípulo se condói, um discípulo sente isso e sofre quando vê isso. Sofre por causa dos perdidos, quando ouve falar que ainda existem mais de 2 bilhões de pessoas que precisam de Jesus. O discípulo se condói, mas como pode, hoje no século 21, ter tanta gente perdida ainda? Há no coração um sofrimento por isso também, sofre por isso. O apóstolo Paulo, o discípulo amado de Jesus, ele vai dizer também, um discípulo genuíno, ele vai afirmar que sofria por causa da igreja. Ele vai dizer: agora eu me regozijo, eu me alegro nos meus, o quê? Alguém se alegrar no seu sofrimento parece loucura, né? Mas ele está dizendo: eu me alegro no quê? Eu me regozijo nos meus, por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Está lá em Colossenses 1:24. Eu me regozijo por sofrer. Só um discípulo pode dizer um negócio desse? Só um discípulo pode dizer que sente alegria no sofrimento pela igreja de Jesus. E ele vai dizer aos Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele estava sofrendo para que Cristo fosse formado na vida dos irmãos da Galácia. Uma mãe sabe o que é uma dor de parto. Quando nós homens falamos dor de parto, não sabe nem o que é isso, né? Mas a dor de parto é uma coisa maravilhosa, né, irmãs? É uma dorzinha linda, maravilhosa, que, né, acho que das dores essa tira de letra, não é verdade? Né? Tem mulher, né, e quer tanto ficar grávida, mas quando passa na dor de parto, ela diz assim: nunca mais quero ter filho na vida, né? Porque o negócio é tenso, né? E Paulo está dizendo: eu estou sentindo essa dor. As irmãs que são mães conseguem entender o que Paulo está dizendo aqui? O que ele está sentindo? Você consegue lembrar a dor dos partos que você teve? Paulo está dizendo que estava tendo esse tipo de dor para gerar Cristo na vida dos irmãos da Galácia. Ou seja, o discípulo, ele sente, ele sofre.
E só um discípulo se dispõe a sofrer. Veja o que escreve o apóstolo Pedro, em 1 Pedro 4, 1 e 2. Olha o que escreve Pedro, irmãos. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento. O que é armai-vos do mesmo pensamento? Ou seja, se preparem para a mesma coisa. Ele está dizendo assim, estejam prontos. Esse armai-vos aqui é isso, estejam prontos para o mesmo tipo de sofrimento. Pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então só o discípulo abre mão das suas vontades. E abrir mão, irmãos, de coisas que você gosta, não é fácil. Não é fácil não. Por exemplo, nós temos aí noivas que casaram recentemente, Juninho e a Juliana casaram, né? Sonharam e fizeram. Tem aí gente sonhando, né? A Luana, a Larissa, né? Estão sonhando. Mas se de repente, né? Se de repente Jesus falar para você assim, abre mão do teu sonho. Quanto é que você vai gastar no seu casamento? Abre mão dele. Investe isso nos perseguidos, na igreja perseguida. Você faria isso? Faria isso? Isso gera o quê? Dor, sofrimento, eu vou ter que sofrer. Por quê? Porque a minha vontade é jamais fazer isso, né? Isso é só um exemplo meio tosco, mas para você entender do que eu estou falando aqui, né? O que significa isso, sofrer, e o que significa você estar disposto a negar-se a si mesmo. A minha vontade é essa, eu tenho esse sonho aqui, mas eu vou abrir mão dele. Olha, vai doer, minha carne vai gritar, vai chorar, vai querer isso, mas eu vou abrir mão disso para fazer o que Deus está dizendo que eu tenho que fazer. Isso é autonegação, querido irmão. É você ter um desejo carnal para pecar e dizer, não vou pecar, porque eu preciso viver em santidade por causa do meu Jesus, eu preciso me manter em relação com Ele, eu não posso quebrar essa relação com Ele, eu preciso estar bem com Ele. E está entendendo? Você, né, às vezes, para pedir perdão, como falamos aqui recentemente, você tem que quebrar a sua vontade, porque a sua vontade não é pedir perdão, a sua vontade é ser, muitas vezes, vindicado, é vingança. A tua vontade, muitas vezes, é dar um tabefe na orelha do cara, do camarada, de quem quer que seja. Essa é a tua vontade, mas daí você nega isso e diz, não, isso é carne. A vontade de Deus é que eu abrace, que eu beije, que eu perdoe, que eu libere, que eu faça. Isso é autonegação. Isso gera o que? Sofrimento. Porque a sua carne não quer fazer aquilo que é a vontade de Deus. Mas essa é a verdade. Então o discipulado é imperativo na vida cristã, porque somente um discípulo se dispõe a sofrer pelo seu mestre e pela causa do seu mestre. Compreendeu isso, irmão? Amém? Pergunta para o seu irmão se ele compreendeu. Mas o discipulado é um imperativo na vida cristã. Por quê? Porque só um discípulo está preparado para enfrentar a rejeição. Aqui no versículo 31 diz que o Filho do Homem sofresse e fosse o quê? Rejeitado. Só alguém que realmente, né, está disposto a ser discípulo de Jesus, está capacitado a enfrentar a rejeição. Além de não ser correspondido em seu amor, Jesus foi rejeitado. Diga comigo, só um discípulo está preparado para enfrentar a rejeição. Jesus foi rejeitado por aqueles que conheciam a lei, por aqueles que estavam esperando o Messias, mas não o reconheceram porque estavam com seus olhos obscurecidos. Ele foi rejeitado por aqueles que eram os intérpretes da lei e que não conseguiram enxergar Ele nas Escrituras, não viram Cristo revelado como Ele veio nas Escrituras. Jesus estava revelado como Ele veio nas Escrituras, mas os mestres não conseguiram enxergar, por isso o rejeitaram. O discípulo que se identifica com o seu mestre está pronto a enfrentar a rejeição. É rejeitado por familiares, é rejeitado por amigos, é rejeitado pela sociedade. Comece a defender valores bíblicos e você verá o que é rejeição. Começa na sua família a dizer assim, a Bíblia diz assim, a Bíblia diz assado, e de repente você vai ver o que é rejeição. Comece a dizer lá no teu trabalho,
Quando as pessoas estiverem falando e você interferir e dizer, oh, não é assim. A palavra de Deus diz diferente. A palavra de Deus diz assim, diz assado. E sabe o que as pessoas vão dizer para você? Você é um chato. Sabe, ó, não dá para ficar perto do fulano, do beltrano, da ciclana, porque só fala de Bíblia, é um chato, é uma chata, não dá. Você quer experimentar o que é rejeição? Comece a falar de valores bíblicos, você vai defender valores bíblicos, você vai ver o que é rejeição. É rejeitado por não compactuar com o mal, rejeitado por querer viver em santidade, em um mundo que vive em trevas e ama as trevas. Jesus disse que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, João 3,19, amaram mais as trevas. Jesus deixa claro no versículo 38, que se alguém se envergonhar dele, no meio dessa geração adúltera e pecadora, está perdido. Mas ele não está dizendo que está perdido, ele já está dando um alerta aqui no verso 38, irmão. Se vocês tiverem vergonha de mim, diante dessa geração mais adúltera, eu vou me envergonhar de vocês. Ele está dizendo, já era para vocês, acabou. Se tiver vergonha de mim, não tem conversa. O discípulo que se identifica com o seu mestre, ele está pronto para a rejeição. E um mundo, meus irmãos, em que as pessoas fazem de tudo para serem aceitas, veja só, no mundo onde as pessoas fazem de tudo para serem aceitas pelo grupo, pelo meio, e um mundo onde as pessoas perdem a própria identidade para parecerem descoladas, daí perde a própria identidade para parecer descolada. É um verdadeiro desafio ser discípulo de Jesus. Escute bem o que eu vou dizer para você. Se você é amado pelo mundo, é sinal claro que você fez a opção errada. Vou repetir para você. Se você for amado pelo mundo, significa que você fez a opção errada. Porque se o mundo te amar, significa que você está longe de Deus. Porque a Bíblia diz que se o mundo te amar é porque você se tornou inimigo de Deus, porque o mundo é inimigo de Deus. Essa é a verdade. É um verdadeiro desafio. O mundo não ama quem é discípulo radical. O mundo não ama quem se identifica com o seu mestre. O mundo não ama quem é discípulo de Jesus. O discipulado é imperativo na vida cristã, porque somente um discípulo está disposto a enfrentar a rejeição sem se vitimizar. Tem até alguns crentes aí que até aceitam a rejeição, mas se vitimizam demais. Ai, como eu sou um coitadinho na minha família. Ai, como eu sou um coitadinho lá naquela faculdade, naquela escola. Como eu sou... Não, o discípulo, ele enfrenta a rejeição sem se vitimizar, porque ele sabe que a rejeição é por causa do seu Senhor, aleluia. É por causa de Cristo. E ele fica feliz, estão me rejeitando, mas é porque eu estou com Jesus, eu estou seguindo a Cristo, sou discípulo de Jesus, que maravilha. Não o fato das pessoas te rejeitar, mas por você estar com Cristo, isto é maravilhoso, meu querido irmão. O mundo não ama quem é discípulo de Jesus, quem se identifica com o seu mestre. O discipulado é imperativo na vida cristã, porque somente um discípulo está disposto a enfrentar a rejeição sem se vitimizar, e sim com gozo e alegria no coração. Veja o que diz o nosso irmão Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, verso 13, ele diz, pelo contrário, presta atenção, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis exultando. Ou seja, sofrer rejeição tem que gerar alegria no seu coração, e não um espírito de vítima. Você vai descobrir se é discípulo, se você enfrenta a rejeição sem esse espírito de vítima. Coitado de mim que estou sendo rejeitado pelo grupo, rejeitado pela família. Não, você vai sentir feliz, porque você está sendo rejeitado por causa da escolha que você fez por Cristo, por seguir a Cristo, por ser discípulo de Jesus. Então o discipulado é um imperativo na vida cristã, porque somente um discípulo está disposto a enfrentar o quê? A rejeição. Só um discípulo está disposto a enfrentar a rejeição, porque as pessoas de uma forma geral não querem ser rejeitadas, fazem de tudo para serem aceitas,
no grupo, na família, onde quer que seja. As pessoas querem ser aceitas. Tem gente que muda totalmente, só para ser aceito pelo grupo lá. Eu vejo jovens que se dizem cristãos, mas não são discípulos de Jesus. Quando entram numa faculdade, muitas vezes mudam completamente, para se identificar com o grupo lá e não ser rejeitado. Só discípulo de Jesus vai lá e é rejeitado e fica feliz por isso. Ah, lá vem o crentão da Bíblia, ele fica feliz, eu sou crentão da Bíblia. E aí, qual é o problema? Só o discípulo é capaz de enfrentar a rejeição. Mas o discipulado é um imperativo também, porque só um discípulo se dispõe a morrer. Só um discípulo se dispõe a morrer, irmãos. Então por isso é imperativo. Repita comigo: só um discípulo se dispõe a morrer. Versículo 31, Jesus fala da sua morte. Ele fala do seu sofrimento, da sua rejeição e da sua morte. E aí ele vai falar da nossa cruz. E a nossa cruz tem a ver com sofrimento, com rejeição e com morte. Jesus disse aos seus discípulos que ele iria morrer. E foi diante dessa declaração explícita que Pedro começou a repreender Jesus, porque ele era ainda um crente carnal. Ele não era um discípulo de verdade, era um crente carnal. O mestre estava dizendo que a cruz era inevitável, era essencial para o plano de salvação. E para a sua salvação, a cruz é essencial. Levar a cruz, se identificar com Cristo, é essencial também. O discípulo que se identifica com o seu mestre não pode fugir da cruz. Ouviu, meu irmão? O discípulo que se identifica com o seu mestre não pode fugir da cruz, não pode, precisa morrer. E quem é que gosta de morrer? Quem é que quer morrer aí, irmão? Você quer morrer? Ninguém gosta de morrer, mas tem que morrer. Morrer para a velha vida autocentrada, para a vontade da carne, destronando o eu, esvaziando-se, deixando de reivindicar direitos, fazer morrer a velha natureza. Eu costumo sempre dizer, quando eu falo de morrer com Cristo, que morto não tem direito nenhum. Você já viu morto com direito, irmão? Você coloca lá o paletó no defunto e ele diz: eu não quero esse paletó não, eu quero aquele outro, aquela outra cor lá. Você já viu um defunto falar isso? Você coloca qualquer coisa, ele não vai reclamar. Se você enterrar ele nu, ele não vai reclamar, porque morto não reclama de nada. Morto não fica resmungando quando esquecem dele. Morto não fica resmungando porque esqueceram dele. Morto não fica fazendo mimimi. Por isso tem que morrer. Quando a gente fica querendo se oriçar, é porque tem que dar umas pasadas boas no velho homem que quer estar vivo ainda. Ele tem que morrer. Morrer é doloroso. Morrer tem custo. Nós vivemos em um mundo onde as pessoas não querem sentir dor na própria carne, fogem da dor, tentam evitá-la ao máximo, tentam tudo quanto é paliativo. Sabe para quê? Para se livrar da tal da injeção. Tem homem aí que se pela de medo de injeção. O que ele gosta é de xaropinho doce. Ô doutor, receita uma S infantil para mim, é docinho, é bom. Eu tenho que tomar esse remédio amargo. Quem é que gosta de tomar remédio amargo? Não toma. Nós não gostamos de coisa que é ruim. Remédio amargo, injeção dói. O pai da Luana me receitou para escrever umas injeções por causa de um problema no meu joelho, né? Eu tive que tomar, foram, acho que 6 daquelas bem doídas, sabe, a semana toda. O trem que cada vez que era para ir, a gente já ia doendo, né? Mas o fato é que, muitas vezes você tem que ir para a injeção, não tem como fugir disso. Mas, nós fugimos do quê? Da dor. E morrer dói. Morrer para a carne, para o mundo, para a sua vontade, dói. Por isso,
O discipulado é um imperativo na vida cristã, porque somente um discípulo radical vai se conformar com Jesus em sua morte, vai tomar a forma de Cristo na sua morte. Jesus deixou claro: quem quiser salvar sua vida, terá de perdê-la. Morrer para si mesmo. Quer salvar sua vida, tem que morrer para você mesmo. Como disse Paulo, para que Cristo viva em você. Tem que ser assim, não pode ser diferente. O discipulado é imperativo na vida cristã, porque só um discípulo se dispõe a morrer. Só um discípulo se dispõe a morrer. Mas o discipulado é imperativo na vida cristã, porque só um discípulo experimenta a ressurreição também. Repita comigo: só um discípulo experimenta a ressurreição. Jesus falou no versículo 31: vou sofrer, vou ser rejeitado, vou morrer, mas vou ressuscitar. Aleluia. O discípulo também, ele sofre, ele é rejeitado, ele morre, mas ele ressuscita para uma nova vida. E nessa nova vida é diferente. Ressurreição é vida. É vida. O mestre não morreu e pronto, acabou. Não. Ele ressuscitou. Isso indica que a vida após a cruz, meu querido irmão. Vida de verdade. O discípulo que se identifica com seu mestre morre para si mesmo, morre para o mundo, mas ressuscita para uma nova vida, ressuscita para uma vida de santidade, para uma vida de amor, para uma vida de novidade de vida, para uma vida diferente. E essa nova vida não pode ficar oculta, ela tem que ser manifestada, ela se manifesta ao mundo. Morremos com Cristo, mas ressuscitamos com Ele também. E nessa ressurreição, você pode perder amigos na sua morte, você pode perder família na sua morte, mas na sua ressurreição, você encontra em Deus um Pai fiel, em Jesus um companheiro na caminhada, na família de Deus, uma nova família para te acolher, para te abraçar, para chorar com você, para estar com você nos seus momentos difíceis também. Na nova vida, você tem uma nova caminhada com novos parceiros, com seus colegas, discípulos como você também. O grande problema, meus queridos irmãos, é que muitos, na verdade, se tornam cristãos pensando que o cristianismo é religião. Esse é o grande problema de muitos. Se tornam cristão entendendo que o cristianismo é religião, e cristianismo não é religião. Aí acontece da pessoa se tornar cristã e não morrer para ressuscitar para uma nova vida. Continua com os velhos hábitos, continua com os velhos costumes, continua com os velhos vícios e acha que está bem como está. Está tudo bem, eu agora sou cristão, mas continua com os velhos hábitos, com os velhos vícios, com a velha vida desregrada, continua do mesmo jeito. Porque ele não se tornou um discípulo, não um cristão, porque ele entende ser cristão como religião. Cristianismo é religião, e cristianismo não é religião. Cristianismo, eu tenho sempre dito que é uma vida de identificação com Jesus, de andar com Jesus, de companheirismo com Jesus, de comunhão com Jesus, de ser um discípulo de fato de Jesus. Isso é realmente o cristianismo, leva o cristão a ser um discípulo de Jesus. O discipulado é imperativo na vida cristã, porque somente um discípulo que passa pelo processo de morte e ressurreição com seu mestre é capaz de manifestar uma nova vida, a vida dos ressurretos. E como é a vida dos ressurretos? Você pode me perguntar. O apóstolo Paulo nos diz, num texto tão conhecido por todos nós, como é que é a vida dos ressurretos? Como é que é a vida dos ressurretos? E Paulo responde para nós, como é que é a vida dos ressurretos? Olha o que ele vai dizer, um texto que você conhece bem. Portanto, se fostes o quê? Se fostes o quê? Ressuscitado. Se você ressuscitou, como é que deve ser sua vida? Se você ressuscitou juntamente com Cristo, agora como é que é a vida do ressuscitado? Ele faz o quê? Ele busca as coisas do alto, onde Cristo vive assentado. Ele pensa nas coisas do alto. Como é que vive um ressuscitado? Ele vive
buscando as coisas do alto, ele vive pensando nas coisas do alto. É assim que vive alguém que ressuscitou com Cristo. A cabecinha não está mais nessa terra, agora está buscando as coisas do alto e pensando nas coisas do alto. No que você está pensando? Estou pensando o que agrada a Deus, estou pensando como fazer para cumprir o plano de Deus na minha vida, estou pensando como fazer para agradar mais a Deus, estou pensando nas coisas que Deus ama, porque agora meu pensamento está lá no alto, eu busco as coisas do alto. Por isso eu estou buscando para que o reino dele venha se manifestar nessa terra, que o reino dele se manifeste na minha vida, se manifeste na vida do seu povo, que o reino dele venha, porque eu estou buscando as coisas do alto, buscando os valores do reino, buscando a paz, a justiça, o amor, buscando o perdão, a fidelidade, buscando aquilo que é do alto. E é isso que me faz ser um discípulo. Só um discípulo experimenta a ressurreição, querido irmão. Então, por isso, só um discípulo pode experimentar a ressurreição. Repita comigo: só um discípulo experimenta a ressurreição. Eu quero concluir essa palavra nesta noite dizendo para você que o discipulado é imperativo na vida cristã e nos torna de fato cristãos no sentido etimológico da palavra, isto é, pequenos cristos. No discipulado nos tornamos imitadores de Cristo. O discipulado é um imperativo por estas razões. Só um discípulo se dispõe a sofrer, não porque seja masoquista, mas por se identificar com Cristo. Só um discípulo está preparado para enfrentar a rejeição, não porque gosta de ser rejeitado, mas porque prefere Jesus do que prefere outra coisa qualquer. Só um discípulo se dispõe a morrer para si mesmo, para a sua vontade, para o mundo. Só um discípulo experimenta a ressurreição. Por isso anda em novidade de vida. Quando eu vejo alguém que se diz cristão e anda como anda o mundo, na velha vida, do mesmo estilo de vida, eu afirmo que tal pessoa não ressuscitou, não experimentou a nova vida, a ressurreição para uma nova vida, novos valores, busca das coisas do alto e pensamento nas coisas do alto também. Que Deus possa te dar esse entendimento nesta noite, que você possa refletir se de fato tem sido um discípulo de Jesus. Se você foi tocado por essa mensagem, não deixe de curtir esse vídeo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e assim você pode ter acesso a mais mensagens como essa para edificar a sua vida. E se você deseja fazer parte da nossa igreja e ter mais acesso às nossas informações e novidades, é só você baixar o nosso aplicativo no seu celular. Baixe gratuitamente. É só você abrir a loja virtual no seu celular e digitar IBI Cascavel. Ali você baixa o nosso aplicativo e tem mais acesso às nossas novidades e faz parte dessa família também. Deus te abençoe e um grande abraço.